Neste vídeo, falaremos sobre como os caças F-16 alcançaram o sucesso. No início da década de 1970, os Estados Unidos começaram a fazer uma transição lenta para os caças de quarta geração. Nesses anos, os F-15S foram usados ativamente. Para aqueles que não sabem, os F-16 fizeram seu primeiro voo em 27 de julho de 1972. Nesses anos, houve desenvolvimentos incríveis no setor de aviação, especialmente no campo militar. De fato, a principal fonte desses desenvolvimentos foi o fato de os F-15 serem bastante caros para os Estados Unidos e outros países. De fato, não apenas os custos de aquisição, mas também os de manutenção eram bastante altos. Embora os preços variassem, o custo médio de um F-15 naqueles anos era de 25 a 30 milhões de dólares, enquanto esses custos foram reduzidos para cerca de 18 milhões de dólares no caso do F-16. Os Estados Unidos precisavam encontrar urgentemente uma solução para os incríveis custos dos F-15S. Ou eles revisariam os F-15 existentes e ativamente usados, ou avaliariam uma aeronave de combate militar mais antiga com um novo projeto e a transformariam em uma aeronave de combate de quarta geração com novos recursos. Obviamente, essa segunda opção também seria bastante cara. Além disso, investir em uma aeronave de caça de geração antiga seria uma medida arriscada, que traria problemas em termos de custos de manutenção e P&D nos próximos anos. Nesse caso, um projeto foi iniciado imediatamente, e muitas empresas participaram desse evento com seus projetos e protótipos. Como resultado dessa participação, o vencedor seria o projeto LWF da General Dynamics. Dentro do escopo desse projeto, foi selecionado o modelo de aeronave YF-16. A outra opção era o modelo de aeronave YF-17 da McDonnell Douglas. Como você pode entender pelo nome dessa aeronave, ela era uma aeronave mais tecnológica do que o modelo YF-16, mas não foi selecionada. A razão disso foi que, como eu disse no início, o modelo YF-16, que era menos caro e mais econômico, seria selecionado porque era necessário uma aeronave mais móvel em termos de capacidade. O projeto foi determinado e as características desejadas da aeronave foram preparadas com relatórios de custos e a aeronave foi desenvolvida em um determinado estágio. Quando as datas indicavam 21 de janeiro de 1974, Phil Estricher tomou seu lugar na aeronave para realizar o primeiro voo de teste, ou melhor, a caminhada na pista. Embora fosse ser uma caminhada normal na pista, a aeronave decolou de repente. Além disso, não foi uma decolagem estável e foi bastante arriscada. Além disso, o piloto não fez isso sozinho, mas o piloto mostrou sua experiência e conseguiu pousar o avião no solo sem pânico. Como esse voo, que durou cerca de 6 minutos, aconteceu quando, na realidade, não deveria ter acontecido? É aí que ocorre a situação conhecida como oscilação lateral ou estabilidade da aeronave. Se considerarmos a pista onde a aeronave vai taxiar, ou seja, andar, como uma linha reta, e em um carro, quando apenas pressionamos o acelerador sem girar o volante para a direita e para a esquerda, esperamos que o carro siga corretamente em condições normais. O mesmo ocorreu com o teste de caminhada. No entanto, enquanto isso acontecia, a aeronave apresentava oscilação lateral e, quando essa oscilação é diretamente proporcional à velocidade, é muito difícil para o piloto entender isso de antemão, de modo que ou o piloto continuava a conduzir a aeronave para fora da pista sem decolar, e o protótipo desenvolvido e o piloto seriam danificados, ou a aeronave tentaria levantar a aeronave mesmo que ainda não tivesse ganhado a velocidade necessária, e o incidente teria terminado pior ou, como vocês viram, esse teste teria sido bem sucedido sem nenhum problema, embora tenha sido uma decolagem muito difícil. Embora várias alterações tenham sido feitas com relação a esse problema, elas voltaram ao estado anterior. O primeiro voo planejado foi decidido em 2 de fevereiro de 1974, após a criação da Stability. Sob o controle de Phil Estricher, o primeiro voo planejado foi de 400 milhas, ou seja, aproximadamente 640 km, em altitudes que chegaram a 30 mil pés. Desta vez, o piloto não é Phil Estricher, mas Neil Anderson. Infelizmente, esse voo de teste inicial teve alguns problemas infelizes. 2 vezes durante o voo, o motor do F-100 ficou em marcha lenta involuntariamente, forçando o piloto a fazer um pouso forçado.
A marcha lenta em aviões pode ser definida como a incapacidade da aeronave de ouvir o motor funcionando, mesmo que a aeronave tente acelerar a pedido do piloto, e a aeronave perde velocidade. Isso fez com que a aeronave perdesse altitude e ocorreu um pouso forçado. Os F-16 foram originalmente projetados para ataques ar-ar, embora também tenham um recurso externo ar-terra. Esse recurso era muito limitado. É claro que não estamos falando de seus recursos atuais. Os anos de que estou falando agora são os de 1970. Essa aeronave, que surgiu como uma alternativa ao F-15, seria uma aeronave muito atraente para os Estados Unidos e outros países da OTAN, especialmente em termos de velocidade, mobilidade e custo. Esses assentos de aeronave são mantidos em uma posição mais reclinada em comparação com outros modelos, a fim de proporcionar uma experiência de condução de aeronaves mais eficaz para os pilotos de canal expostos a uma força G elevada. Isso permite que o piloto supere a força G mais rapidamente. Entretanto, aqui é necessário não revelar nenhuma informação errônea de que esse assento reclinável reduz a força G. Em outras palavras, embora a força G atual experimentada pelo piloto varie de acordo com a velocidade e o movimento da aeronave, o assento horizontal apenas permite que o piloto supere essa força G mais rapidamente. Em outras palavras, ele não cria uma mudança na força G sentida. Além disso, os pilotos do canal expostos a altas forças G podem desmaiar. Essa é uma probabilidade muito arriscada e alta que pode causar a queda da aeronave. Entretanto, existem dispositivos contra esse problema nas aeronaves, e quando esse evento ocorre, a aeronave é estabilizada e começa a voar em linha reta até que o piloto recupere os sentidos. Como você pode entender, uma aeronave muito eficaz foi projetada em termos de custo e uso durante seu período. Isso criou demanda e permitiu que esse modelo de aeronave fosse usado ativamente até hoje. Obviamente, o principal motivo para isso é a modernização contínua da aeronave.